caminha. Tudo aqui respira. O programa Fábricas de Cultura foi pensado por essa equipe, né, de maneira a proporcionar uma experiência bem estruturada para essas comunidades, para esses jovens de 14 a 19 anos. Hoje a gente trabalha com 9 regiões. Nós temos mais ou menos 1.200 jovens no programa e temos também uma equipe que cuida de todas as áreas, principalmente das 4 linguagens, que é circo, teatro, dança e música, mais ou menos com umas 120 pessoas envolvidas em todo o processo. Nós, com os nossos arte-educadores que participaram por um processo de formação orientado pelo Márcio Aurélio, pela equipe de programáticos, criou-se uma forma de seleção, onde os jovens precisariam fazer alguma coisa com o seu corpo, mas isso não era o que mais importava. O que mais importava era a segunda fase, onde nessa fase eles diziam por que queriam participar de um projeto desse. Então a nossa medida foi exatamente a vontade. Quanto mais vontade de participar do projeto, mais eram as chances dele participar. Esse foi o nosso critério fundamental, a vontade de participação. Do exercício e da sensibilização desse jovem, a partir dessas diferentes linguagens, chega-se a uma ideia de construção de espetáculo. Porém, não é simplesmente montar um espetáculo, é a vivência da sociabilização feita a partir da ideia de construção do espetáculo. Quer dizer, criar um espetáculo é como você organizar um núcleo social, com valores, com normas, com padrões, com propostas que devem ser revistas, que têm que ser redimensionadas, e isso num diálogo interno entre os colaboradores. A gente tem que repensar todos os procedimentos que até então a gente conhecia para poder trabalhar com eles e criar um canal de comunicação entre esses jovens, né, e o programa como um todo. E a partir desse contato, como que ao longo do caminho esses procedimentos vão se reprocessando. É inevitável que a gente repense tudo que a gente vinha até então, nossa carreira artística, nossos estudos, enfim, nossas questões, nossas inquietações artísticas para lidar com essa realidade. O texto que o Márcio optou para trabalhar com esse grupo, o texto base, o eixo, foi Petrushka. E nós fizemos uma aproximação, né, para o português, não é nem de longe uma tradução, então desenvolvemos o projeto Pedrinho. E esse texto é o norte, onde todos esses diretores de cena começam com essa comunidade a estruturar um espetáculo. E nesse grupo de 120 jovens de cada distrito, eles começam ali a construir, desde do resgate da memória da pele, das lembranças que ele tem, da sua infância, da sua história, do seu bairro, dos seus avós, até entender esse triângulo amoroso do Petrushka e começar a criar uma dramaturgia junto com esse encenador. A partir do momento em que se constrói o espetáculo, entra um dado novo, que é o intercâmbio entre os diferentes núcleos. E com isso você abre o diálogo interno entre as diferentes comunidades a partir de um mesmo material. Eu acho que o Fábricas deu uma oportunidade para todos, não só de montar um espetáculo e sair apresentando, mas também de mostrar como que cada um é para si mesmo, o autodescobrimento. Além disso, o Fábricas não é só um projeto para montar um espetáculo também e sair apresentando, para mostrar um pouco a história do Itaim. A gente viu as histórias que a gente contava, as músicas que a gente costumava ouvir, tudo que a gente costumava fazer no Itaim
ser transmitido através de um espetáculo. O momento em que ele chega, por exemplo, ele tem uma visão, que normalmente é de fazer uma pequena oficina. Ele começa a se inteirar do mundo do espetáculo em outros níveis de relacionamento. Até a questões técnicas mais elaboradas, como, por exemplo, o que é uma sala de espetáculo, como se comportar numa sala de espetáculo, a relação dos técnicos com os criadores, qual é a diferença entre você ser técnico e você ser criador. Ele começa a descobrir que para aquilo acontecer naquela hora, tem um universo inteiro que se movimenta e ele é parte integrante responsável absolutamente por isso. Então você começa a desenvolver uma consciência sobre responsabilidade, sobre função, sobre papel, e que isso é a questão fundamental. Por quê? Porque ele vai fazer isso, começar a fazer isso no âmbito do seu grupo, do seu núcleo, do seu âmbito familiar. Quando eu entrei no Fábricas, eu estava terminando o ensino médio, estava no último ano e não sabia o que eu queria, se valia a pena, se é isso mesmo. Aí acabei me decidindo, hoje eu estou decidido, já prestei vestibular, pretendo ano que vem já estar dentro da faculdade. Tudo isso foi graças ao Fábricas. O mais gratificante no projeto foi perceber o desenvolvimento deles na sua capacidade expressiva, mas também como eles foram abrindo o seu horizonte e começando a perceber a cultura da sua região, a cultura além daquelas que eles já conheciam, mas começaram a frequentar espetáculos de dança, de teatro, de música, foram ampliando o repertório e começando a ter uma visão muito maior de si mesmos e do ambiente cultural onde eles vivem. Não estava só interessado em produzir algo que tivesse um resultado estético, mas que aquilo que eles estavam elaborando provocasse neles alguma reflexão em relação à condição em que eles vivem. Se fala muito em inclusão social, né? E eu acho que a maioria deles, de alguma forma, seja economicamente, seja culturalmente, um pouco distantes, ou seja, excluídos, né? E eu acho que o outro desafio é justamente fazer com que eles se incluam nesse processo. Enfim, o que tem é puramente intuitivo, que eles trazem coisas que estão completamente fora do padrão que a gente está acostumado a ver, né? E como eu me interesso muito por teatro contemporâneo, então eu acho que tem muitas contribuições estéticas deles que me fazem pensar como artista e para o meu trabalho como artista. O programa tem 5 estágios. O primeiro estágio, ele reflete sobre ele mesmo, que é o eu e o espaço. Depois ele começa a se relacionar com os outros e toda essa metodologia é pensada num bloco determinado como eu e o outro. Depois vem a minha expressividade, onde ele começa a construir o espetáculo. E o final da minha expressividade, vamos dizer, é o próprio espetáculo. Em seguida, e a última parte, é o projeto Itinerância. O objetivo do projeto Fábricas de Cultura era propor a inclusão social através da experiência artística. Um dos objetivos principais era a afirmação do sujeito e também o ter o orgulho do seu distrito, da comunidade da qual ele provém. E hoje a dança contemporânea, ela também já trabalha com a participação do intérprete, fornecendo material cênico a partir do qual a gente estrutura um trabalho. Eu sempre colocava essa questão para mim como uma via de mão dupla, onde eu não estava simplesmente levando conhecimento, mas eu também estava buscando um retorno que fosse um retorno artístico, que fosse um retorno social, que fosse um retorno comunitário, onde as pessoas pudessem, ao longo desses módulos todos que o projeto pressupunha, pudéssemos dar para eles as noções básicas de dignidade, as noções básicas de comportamento,
onde a minha cultura, por mais burguesa que ela tenha se estabelecido ao longo da minha vida, não fosse um material de interferência abrasivo na formação desses colaboradores, desses jovens, mas que também pudesse acrescentar nesse contato algo que fosse para eles gostoso, algo que fosse assimilado de uma maneira tranquila e natural. Muito bacana é que eles conseguiram descobrir que eles eram capazes de fazer, de produzir um espetáculo, porque tudo que está lá é deles, né, que foi orientado, um pouco melhorado por mim, mas é tudo deles, os textos, as coreografias, etc. Mas eu acho que a vitória maior foi ter conseguido fazer com que eles entrassem no palco e sorrissem, e dissessem textos também engraçados, que fazem a plateia rir. Então, a gente conseguiu um pouco trazer esse outro lado que eles têm, apesar de tudo. É inexplicável a nossa relação do dia a dia, encontramos todos os dias durante 4 horas, e sabemos muito bem do sacrifício e o significado da presença deles no seu cotidiano. Eu acredito que estar no palco com eles, né, assinando junto com eles um trabalho artístico desse é da maior importância, acredito que na minha vida. Estar pronto é tudo. Estar pronto é tudo é fundamental, porque com esses jovens, se você não estiver pronto, disponível, inteiro, você acaba perdendo o fio daquilo que você está se propondo. O teatro vocacional, ele surgiu no ano de 2001, dentro de uma política pública que tinha por objetivo principalmente socializar, levar, né, a ferramentas que possibilitassem a expressão do cidadão, principalmente na periferia. A gente teve um trabalho anterior, né, de algumas equipes na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, a gente teve a implantação de um projeto que chamava Bolsa Cultura, que foi um projeto encaminhado pelo Augusto Boal e pelo Celso Fratesca, né? A ideia desse projeto era o quê? Era trabalhar nessas regiões da cidade em que os equipamentos de cultura estavam totalmente abandonados, não tinham uso pela comunidade ou realmente eram inexistentes. Os professores de teatro que foram trabalhar nessas regiões, eles tinham o objetivo de poder agregar as pessoas e pensar quais eram as manifestações culturais que já existiam nesses diversos lugares, né? Então, não só de teatro, mas, enfim, as diversas manifestações de fato daquela região. É importante ressaltar, né, dentro do âmbito público, o projeto Teatro Vocacional, ele se caracteriza, a gente poderia dizer, em larga escala, pelo incentivo ao fazer teatral. Uma vez que a gente procura socializar, democratizar as ferramentas que possibilitem a expressão dessas pessoas que despertam suas vocações, enfim, para a arte, para a vida, a partir do trabalho do teatro vocacional. Começamos em 2001 com 22 equipamentos, em 2003 a gente já estava integrando vários equipamentos com os CELS, né, que estavam sendo inaugurados na cidade, e isso ampliou bastante a ação do projeto para essa inclusão toda que a gente está falando aqui, né, de não só levar produtos artísticos, mas fazer com que a comunidade também se apropriasse desses equipamentos culturais, fosse para esses lugares, tanto bibliotecas, teatros distritais e, sobretudo, os CELS naquela época, naquele momento, para que se fomentasse realmente essa criação cultural. Eu entrei em 2006 como artista orientadora, trabalhando na Zona Sul, que a gente chama Sul 4, no equipamento do CEL Cidade Dutra, ali no final da Interlagos. Essa trajetória, como até o tema desse capítulo é a inclusão, eu gosto muito de falar também que a gente pensa na inclusão desses artistas vocacionados, né, como a gente chama,
mas eu me sinto incluída também através do vocacional, né? Porque até essa questão do centro, da periferia, que é justamente o que é centro, o que é periferia, quem está incluindo quem, né? E o diálogo no projeto, ele é tão via de mão dupla, né? O artista orientador não só como um artista dotado de um saber que vai para o local, para o equipamento, e ele vai, então, depositar ali naquele outro ser vazio de conhecimento todo o seu conhecimento, né? A gente pensa um pouco diferente, a gente vai para um diálogo, né? Essa relação, até por conta disso a gente não chama de aluno, né? Porque aluno é sem luz, né? Então, esse artista vocacionado, ele também tem um conhecimento, ele também tem uma experiência que no contato direto com o artista orientador gera aí uma experiência artística, uma experiência humana, um encontro. A transformação, ela é mútua, né? Ao mesmo tempo que aquela pessoa que está ali, que veio procurar o teatro vocacional, se transforma e descobre e um mundo novo se abre, eu acho que para nós, artistas orientadores, também uma relação nova se faz com o teatro, uma nova relação se faz com a sua função como artista dentro da cidade. Eu atuei aqui numa favela aqui do lado, aqui no Itaim, que chama a Favela da Funchal. Ela fica localizada atrás da Daslu e é uma vielinha bem pequenininha entre esses grandes centros econômicos que a gente tem aqui na região. O outro equipamento que eu atuei foi na Vila Madalena, que é a Escola Estadual Carlos Maximiliano. São espaços que são invisíveis na cartografia da cidade e tem uma invisibilidade no sentido de produção artística, de uma movimentação cultural ali. O vocacional para mim foi tudo muito novo, mas eu pude fazer um paralelo com outros lugares que eu trabalhei. Um exemplo que eu estive na África do Sul ano passado, eu trabalhei em Joanesburgo como palhaça, no projeto do Palhaços Sem Fronteiras, e como professora de teatro. E eu atuei em Lesoto, que é um país que está dentro da África do Sul. É um país que está comprimido, ele não tem para onde expandir economicamente e nem em outras situações. 90% das crianças estão com HIV. Quando o Expedito me convida para atuar dentro da Funchal e de uma escola do Estado, eu vi que a realidade dessas duas células não era nem um pouco distinta da realidade do que sofre Lesoto. Nós temos a Funchal, que está comprimida dentro desse grande espaço econômico e ela não há como expandir nem geograficamente. Da mesma forma, o que está sofrendo uma escola pública hoje, no país. Então, poder agir em continuidade, e isso nos é dado enquanto estrutura, quer dizer, eu tenho uma coordenação, todos os problemas, e a gente passa por isso, toda a fragilidade que você sofre dentro de uma favela, atuando ali dentro, dando aula para filho de traficante, adolescentes, meninas que passam por uma situação que a gente sabe bem. Criança, né, que tem um outro contato, às vezes o brinquedo deixa de ser brinquedo e é a arma que vira seu brinquedo. Quer dizer, toda uma realidade que você fala, poxa, como é que o teatro vai entrar nesse lugar? Se eu não tiver uma estrutura que me dê esse suporte, não há como eu seguir perante essa realidade. E foi muito, muito rica a experiência. Hoje a Favela da Funchal tem 10 mulheres, os homens por alguma razão não participaram, a gente focou o grupo nessa realidade e a gente se contamina e a gente também proporciona essa troca. Quer dizer, eu não ensino, eu também aprendo enquanto orientadora. Eu dou uma bússola, mas eu também tenho uma dos meus alunos, dos vocacionados para mim. E, obviamente, me remete ao resultado em Lesoto, quando eu via mulheres levando 18 quilômetros a pé para fazer teatro. Mas o que é essa potência da arte que faz uma mulher com uma lata de água na cabeça por 18 quilômetros e fazer teatro infectada com vírus HIV? Que eu não sei se ela vai estar lá amanhã. Então é a mesma, nesse caso funcionou para Funchal, demorou, eles não iam, eles não acordavam, eles tinham dificuldade de ir, eu tinha que bater na casa de cada um para ir, mas depois eles, quando aconteceu, eles iam, quer dizer, eles vão, eles querem. Então acho que no sentido da criação, de permitir que um ser humano crie e tenha um olhar poético sobre o mundo, é direito de todo ser humano. Lógico, todo mundo está de acordo. Uma das coisas que eu acho louvável nesse projeto é a capacidade que ele tem de fomentar
a discussão, fomentar o pensamento. Então eu posso falar um pouco da minha experiência que eu tive na Casa de Cultura do Itaim Paulista, que fica no extremo leste, com o grupo Loucura Alternativa, que eu acompanhei por alguns anos. Uma preocupação muito grande desse grupo é justamente com a comunidade, com o entorno. Então, na época, nós estávamos fazendo um trabalho sobre os poemas do Brecht, que partiu deles, uma necessidade deles, e eles apresentaram em praças, em céus, universidades. E em uma dessas apresentações surgiu uma discussão, né, que o espetáculo ele não era educativo, porque tinha alguém que fumava charuto, o outro que tinha uma relação sexual. E isso criou uma super discussão, inclusive com um jornal ali do bairro, falando sobre a reação que o público teve vendo o espetáculo. E, recentemente, um grupo também que é da Casa de Cultura, que é o Outra Coisa, também teve uma discussão porque estavam fazendo um espetáculo e na divulgação eles colocaram um dos vocacionados com uma faca. E também questionaram sobre, mas como, vocês estão incentivando a violência? Novamente teve essa conversa com a comunidade. E os dois grupos eles foram contemplados pelo VAI, né, o que deu uma força assim, para eles, né, de também continuar esse trabalho ali no entorno, né, desenvolvendo oficinas nas praças. Eles já faziam um trabalho com a comunidade também, que era embaixo de um viaduto. Então, todo domingo, eles encontravam ali com as pessoas e começaram também a reforçar esse diálogo. Tira, quem vai sair é o Aruba. Você é besta? Manda ele cair fora! Nós temos uma amostra de processos, que a gente chama de ação-processos, no meio do ano e uma amostra final. E essas mostras, o objetivo delas não é simplesmente expor o produto. Olha, realizamos isso, estamos somente oferecendo um objeto estético à comunidade. Não, a ideia realmente estávamos produzindo diariamente, né? Há um encontro uma vez por semana, então estamos aqui pensando teatro, refletindo o teatro. Então é um momento em que a gente reflete junto com a comunidade. Depois continuamos de novo, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pensando. E aí temos de novo no final uma amostra de encerramento daquele ano. Quando termina o ano, tem esse período de férias para ser retomado. Então, neste ano, inclusive, pensamos numa ação de sustentabilidade neste período, onde houvesse um cuidado maior entre o equipamento onde esse vocacionado frequenta, né, e faz o trabalho, e ele próprio, para que essa dinâmica se mantivesse. Quer dizer, continua mantendo a mesma dinâmica. E assim a gente mantém permanentemente o pensamento sobre o teatro. A nossa questão está, nesses lugares, quais são as possibilidades de democratização mesmo, de acesso que as pessoas têm à linguagem? Porque o direito à construção de um bem simbólico, a você poder fazer teatro, né, estudar música, esse é um direito do cidadão. Né? Isso tem que ser uma questão que tem sim que ser gerida pelo Estado. Eu acho que essa é a grande virtude do vocacional. Está nisso, né? É um projeto gerido no âmbito do Estado, do âmbito público, né? Tem uma verba pública, então é um projeto que de alguma maneira está dialogando com a cidade em todas as suas regiões, todas as classes sociais, e a gente quer possibilitar o encontro para que essas dicotomias elas caiam por terra. Porque acho que a grande questão do vocacional não somos mesmo jesuítas, não estamos mesmo nesses lugares para poder levar o grande saber. A gente está lá para trocar, para construir. Então, o vocacional ele não trabalha só nessa função de formar grupos, de formar coletivos, de fazer as pessoas trabalharem juntas de novo, né? No mundo só de indivíduos. Mas, de alguma maneira, ele forma essas figuras que são esses artistas pedagogos, que mesmo que se eles chegarem lá com essa ideia do jesuíta, de que eles têm algo fundamental a doar e que aquele lugar é um grande vazio, que é uma grande besteira, né? Mesmo se ele chegar lá dessa forma, ele vai ser transformado por esse projeto. O que é inserir? É o direito do cidadão sendo garantido por uma política pública? Sim. Mas eu acho que também a gente deve sempre pensar, e eu acho que isso está dentro da nossa filosofia de trabalho também, que é
gerar na pessoa, no cidadão, no ser humano, uma vontade também de pedir, de solicitar, de brigar, de ocupar o seu espaço dentro da sociedade. Então, quando a gente fala dessa pedagogia que é aberta, a gente está levando muito em consideração a identidade das comunidades, a identidade depois, finalmente, desse ser humano, desse cidadão individualizado, mas que trabalha coletivamente. Que ele também possa ter a sua identidade assumida, a sua identidade construída, ele mesmo se reconhecer como uma pessoa potente para conquistar o seu lugar e conquistar os seus direitos, exigir isso, né? Apesar de serem de outras turmas, todo mundo estudou na Fundação das Artes. A gente foi convidado pela própria Fundação das Artes para formar um grupo que fizesse apresentações dentro da escola, que a gente fizesse apresentações em São Caetano. E mudando a administração da escola, o diretor, a gente foi mandado embora. Esse grupo foi extinto. E aí, no mesmo mês, abriu um edital da Prefeitura de São Paulo para a ocupação dos teatros distritais. E a gente mandou um projeto para o Teatro Flávio Império, na região da Penha, em Cangaíba. E o nosso projeto foi aprovado e a gente começou com o projeto Amigos da Multidão lá dentro. Isso foi em 2001, finalzinho de 2001. O teatro era uma região afastada e ninguém conhecia muito o espaço. Mesmo os moradores da comunidade não sabiam que existia um teatro lá, porque ele estava desativado, não tinha programação. Então, no início foi complicado para a gente, assim, da gente ter que sair para a rua para caçar público. Aí a divulgação das oficinas também, a gente saía na rua e batendo de porta em porta e comunicando o pessoal que naquele espaço tinha um projeto que era um projeto de artes, um projeto de teatro e que a gente ia dar oficinas. Então, depois do edital de ocupação, a gente pegou a primeira edital de lei, da Lei de Fomento. Então, nós permanecemos por 2 anos lá. Calhou o final do nosso projeto com mudança de gestão. Quando a gente saiu do Flávio Império, a gente passou, em 2005, um período que a gente chamou que foi um período devagar da companhia. A gente não tinha nenhum ponto fixo. Nesse projeto se formou uma série de conceitos que estão conosco até hoje. E um dos mais importantes talvez seja essa questão da permeabilidade da companhia com a comunidade onde está inserida. Então, no Cangaíba, no Teatro Flávio Império, todas as ações elas visavam a participação da comunidade neste projeto, nesse prédio público, que é o Teatro Flávio Império, e dessa troca é de onde vinha o nosso material cênico. Então, quando nós chegamos aqui no Arsenal da Esperança, para começar o projeto Vagar Não é Preciso, a gente tinha isso na manga, que é a gente vai continuar com essa permeabilidade, buscando essa permeabilidade. E essa é a nossa referência, a nossa medida. Na busca pelo espaço, por acaso um dos integrantes da companhia na época veio aqui na AMB Morumbi, na universidade, ver se tinha espaço e passou aqui na frente do Arsenal. Não sabia o que era a casa e parou ali, pediu para falar com o pessoal para entender o que era essa casa. A gente conseguiu espaço para ensaio. Quando a gente veio aqui, pensou na condição dos acolhidos da casa, que eles estão por esse vagar, a gente associou com a nossa situação de vagar também. E a gente, como a gente tinha forte o circo como pesquisa, a gente imaginou por um primeiro conceito em associar a questão desse vagar, desses moradores, com o vagar do circo, com a questão do circo não ter parada. Logo no começo a gente já não via muita associação, a gente já
o circo ele foi... A gente foi abandonando a questão do circo, da forma como ele era forte na companhia, desde técnica até falar sobre o circo, por olhar para o entorno, por estar aqui dentro da casa, pelas relações que se estabeleciam dentro da casa. E no começo era estranho, eu confesso que era estranho, eu achei, quando eu entrei eu achei isso aqui muito bonito e ao mesmo tempo eu me perguntava o que a gente vai fazer aqui, né? Não ter mais onde ir, não ter mais. Foi muito difícil, a gente ia tateando aos poucos para poder entender também o que era a função de um grupo de teatro dentro de uma casa como essa, que é uma casa de acolhida para homens, onde eles estão em situação de rua e não tem nada fixo aqui. Pela questão da circulação, da rotatividade que eles têm aqui, mesmo nas oficinas a gente não conseguia estabelecer um contato firme, um contato fixo, direto, com moradores que fizessem, por exemplo, uma oficina do começo ao final. Pela própria característica dele estar na casa, uns ficam 3 meses, outros ficam 1 ano. Abelhinha, abelhinha, me dá meu namotinha! A gente ensaia às vezes na sala, muitas vezes aqui dentro fazendo trabalho de intervenção. E as pessoas participam, elas estão o tempo todo opinando. E assim, pra gente, enquanto companhia, praticamente não tem essa surpresa de uma estreia. Ah, vamos estrear o espetáculo. Não, a gente cria, o processo a gente faz junto, a gente está sempre ao lado das pessoas. Então já não tem essa surpresa de uma estreia. A gente está estreando a cada dia, porque a cada dia é uma intervenção diferente e é um trabalho diferente aqui na casa. A lona foi a nossa primeira comunicação com a casa. E forte, uma comunicação forte, ensaios de espetáculo do próprio Alto do Circo. Essa questão da comunicação do circo, da chegada dessa trupe no espaço, nessa minicidade, nosso primeiro contato até que a gente conseguisse estabelecer dentro da casa, nós somos um grupo de teatro, estamos aqui residindo, de certa forma também, o nosso primeiro contato foi através do circo. E isso foi muito forte. Mas acho que mais do que a técnica corporal de circo, acho que a pesquisa do Alto se dá conta da realidade que o artista de circo passa, tá na gente presente mais do que a técnica circense. Então eu acho que a prática, a parte física do circo está presente sim, em todo mundo. Acho que apesar desse espetáculo não ter nenhum número, né, circense, mas eu acho que para quem até conhece consegue enxergar isso, talvez até mais do que a gente. Mas acho que mais do que a técnica é essa questão do circo, de como o circo se comunica com a plateia onde ele está, onde ele chega, e que é o que acontece com a gente, o que aconteceu aqui. Essas questões do teatro popular, essa troca com a plateia, a farsa, esse diálogo aberto mesmo, brechtiano inclusive, épico mesmo, de você romper qualquer possibilidade de haver uma parede entre nós. Então essas coisas todas estão presentes nesse trabalho, nesse projeto e no histórico da companhia. E isso acho que é um pouco da herança do circo pra gente. Esses instrumentos não foram criados para esse trabalho. Eles foram uma doação, uma série de instrumentos de sucata, que nos foi doado pelo Sesc Itaquera, através do Charles Rachel. E a gente, no trabalho de produção musical, para esse espetáculo, a gente se apropriou desses instrumentos e achou que tinha uma sonoridade muito peculiar e forte para usar um pouco como um tema que se repete durante o espetáculo, toda vez que entra a narrativa do Homem-Cavalo. Então, porque tem um motivo sonoro para reforçar isso. A gente não conta a história de ninguém, particularmente, mas a gente conta a história de todos. Apesar da casa ter uma rotatividade, a gente percebe que os problemas aqui dentro que eles enfrentam e que a gente enfrenta também são muito parecidos, né? Esse lance da exploração do trabalho, esse lance da falta de moradia, e enfim, e a gente olhar para a companhia e ver a companhia como acolhida aqui também nesse espaço, porque a gente também estava sem teto quando a gente veio para cá. Então, também estamos no mesmo barco, claro que em situações diferentes,
porque eu tenho onde dormir, eu tenho que comer, entendeu? E muitos não têm isso. Então jogar nosso olhar de artista, né, para esta realidade e colhê-la como matéria-prima para a dramaturgia, veio a calhar, né, no espetáculo. Tinha moradores que vinham acompanhar, então assim, sei lá, vinha do trabalho de noite, jantava e entrava na sala e assistia aos ensaios, e a companhia, não que a companhia pegava a pessoa e falava assim, não, fala o que você acha do espetáculo, fala o que você acha disso, conta uma história pra gente. Mas espontaneamente as pessoas vinham e começavam a comentar, uma brincadeira, e a companhia estava atenta para essas coisas. E isso, a cada dia, provocava uma revolução no espetáculo. A gente tem documentado algumas coisas, então de repente a gente vinha com uma cena pronta do espetáculo e para ensaiar aqui embaixo, e era um ensaio simplesmente para acertar a locação, né, da cena, e de repente a intervenção dos moradores fazia com que aquela cena às vezes não entrasse, se modificasse, colocasse um novo diálogo, mudasse o tema. Então a intervenção do espaço dentro do espetáculo foi muito grande, né? O diálogo da companhia com o espaço fez com que esse espetáculo acontecesse dessa maneira. Mas porque eu moro no albergue, eu não contei pro senhor. Cai fora, tio! E a ponto da gente estar fazendo, de ter uma cena pronta, como o Maurício falou, trazer ela aqui para baixo e ter interferência, às vezes, dos próprios moradores, nem cena, como atores. Então eles entravam na cena, a gente falava, pode entrar. E entrava e mudava a dramaturgia da cena. E depois a gente ia lá para cima, ou com eles mesmo, a gente provocava uma reflexão, um debate. Como é que é, gente? Muitos dos depoimentos estão no espetáculo, né? Então, como é que acontece? Porque pra gente tá na ficção, como é que é a realidade disso? Como que é acordar às 5 horas da manhã para ter o seu trabalho extremamente explorado por um salário de fome? Como é que é isso, entendeu? E trazer isso para a dramaturgia. A hora que eu puxar dali que deu uma rasgadinha do cara. Eu paro. Vou apontar aqui as tapas também, pra tu só olhar pro caminho certo. Tá bom? Tá bom. Senão, vai querer... Poxa, nós somos artistas dentro de um espaço com 1.200 pessoas em situação de rua, em situação de miséria. Esse choque com a realidade, né, da gente como artista, né, como essa classe média, que todos aqui somos classe média, dentro desse espaço, e querer fazer um espetáculo que trata de um tema, né, que aborda esse tema de uma forma mais profunda, fez a gente olhar com um certo distanciamento para a gente mesmo e com uma ironia, né, da forma como nós, da classe média, enxergamos esse processo social. Claro que é uma sátira, né, é risível, mas os nossos problemas são muito pequenos em face dos problemas desta massa de pessoas que está embaixo do viaduto sendo lavado como se fosse um dejeto, né, na calçada. Alô, mãe! Preciso do número do seu cartão! Eu quero minha progressiva! Passeio completo, precisa de gravar? Eu sou um bosta de consultor! Ai, que bonita, só cerca elétrica, só sala bélica, um professor no jardim. Eu quero um desse pra mim. A gente optou neste projeto por mudar as relações de trabalho dentro da companhia, a organização de trabalho. Por esse motivo, a direção musical, a preparação corporal, ela foi assumida por membros da companhia, para que a gente se apropriasse dos meios de produção mesmo deste trabalho. E isso, na verdade, é um resultado, é uma consequência, na verdade, de um pensamento maior de que como a gente pensa teatro, que é nessa relação direta com onde a gente está inserido, e que a gente achava importante que isso contaminasse as relações dentro da companhia. E aí dentro da gente também, porque eu, como integrante, eu falo por mim, mas da ingenuidade que tinha num projeto de Cangaíba, vamos fazer teatro, o teatro transforma isso e aquilo, e sabe, e o salto que a gente deu e a maturidade, e talvez a maturidade política dentro de mim, eu falo particularmente,
foi muito grande dentro desse projeto aqui, com todas as relações e encarar de frente isso. Não, vamos mudar a estrutura da companhia, vamos mudar o que a gente não concorda diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então vamos mudar, vamos jogar isso para o nosso trabalho, vamos mudar tudo. Oxalá, Oxalá, ilumina, ouviu-se dizer de uma missão que passara a léguas solares dali e que seguira para Crato. É preciso que alguém aqui, alguém vá até aquela missão só para conseguir o nome de uma santa. Para quem esse toco de chão não prestou reza? A gente foi para o Teatro de Arena, lá no centro de São Paulo, com outras 3 companhias, dividindo o mesmo espaço, que deu pra gente uma noção também de divisão de espaço, de respeito, de como trabalhar realmente em grupo, não só entre a gente, mas com outros 3 grupos que estavam ali e outros que frequentavam bastante ali também. Foi lá que o Biderman estreou e que foi gerada a vontade das bastianas. A gente fez algumas experiências lá com as bastianas e daí isso resultou na nossa ida para o albergue. E acho que tem uma outra coisa também, da saída do Arena para ir para o albergue, foi um momento político muito importante em São Paulo. Além da lei do fomento ter saído nesse ano e tudo, tinha uma inclinação da Secretaria de Cultura um pouco diferente, que foi o que fez o convite para a gente para ir. Então, acho que assim, as questões políticas, para a nossa ida para o albergue, tem que ser muito levada em conta. Assim. Era o Celso Frateschi, o secretário de Cultura, e foi a partir de um convite dele que a gente foi parar no abrigo para pessoas em situação de rua. Ancião de 200 anos! 3 semanas seguidas pensando nos caras. 31 de agosto E eles pensaram. Foi para o albergue em busca de uma convivência com essas pessoas que a gente estava sentindo estavam totalmente afastadas da gente e que a gente via na rua, desde o Credor, passando pelo Biderman, a gente sempre falando deles, falando da pobreza, falando da dor, dessa exclusão total. A gente estava falando de pobreza material mesmo, de exclusão da comida, de exclusão da meia. E aí a gente foi para o albergue nessa vontade de se comunicar com essa galera. Isso não foi exatamente um processo super simples, né? Essa palavra inclusão foi uma coisa que a gente debateu demais. Incluir no quê? Sabe? Incluir aqui no mundo do consumo, do qual a gente está tentando sair. Então, foram discussões longas, de anos, que a gente até hoje não tem as respostas. A gente buscava, naquele momento, era esse cotidiano de ensaiar aos olhos daquelas pessoas e entender que isso era a nossa ação. Então, eu lembro que a gente tinha muitas discussões sobre isso, o que a gente está fazendo aqui, como lidar com essas pessoas sem uma postura de que eu tenho algo a dizer a elas, eu tenho algo a ensiná-las. Não, muito pelo contrário, a gente o tempo inteiro ia numa via inversa, ia numa via de olhar para as pessoas e entender que a gente não estava ali para capacitar ninguém em nenhum termo. Desacordei meu cordel, versei teu nome no céu, em rima de pé de ouvido. Eles assistiam desde o início, da semente nada, que é uma cena, do ator perdido e exposto à sua plateia, muitas vezes hostil, entendeu? Então era difícil. E aí isso se desenvolvendo, segunda, terça, numa insistência, quarta, quinta, começo muito difícil comunicação, a gente muito estrangeiro lá, né? Muito diferente de cara, de pele, de cabelo, de roupa, de jeito de falar. Mas o tempo foi passando, a gente foi insistindo, então 1 mês, 2 meses, até que num terceiro mês você já tem um material mais palpável, você já tem uns agregados mais interessados, você já tem até pessoas que se interessam em contribuir, em fazer com você aquilo. Então, coisas que a gente ganhou com muito custo, com muita luta. Isso me tornou uma atriz mais permeável, mais arriscada, mais atenta ao que gira em torno dela, fora da sala de ensaio, como trazer isso. Pastor de mil rebanhos,
Dá-me nada e serei teu. Como a gente criava dentro do albergue o tempo inteiro, com gente assistindo, gente comentando, e o albergue não parava para que a peça, para que o ensaio acontecesse. Então, sempre passava alguém, comentava, sentava. Isso foi criando, eu acho, desde o início, o que a gente queria, assim, uma relação mais permeável, uma arte que a gente pudesse trocar de igual. Cada um tinha um olhar um pouco diferente ali, diante daquele choque do cotidiano, que era muito violento. Era a gente chegar no frio e a gente tinha casaco, tinha meia e eles não tinham. Então, o primeiro pedido que eles faziam era cigarro e casaco. Cigarro e dinheiro, cigarro e... Não era a urgência deles, não era arte, né? Primeiro comer, quando eu como bem, me vêm as melhores ideias, né? Então, e cada um lidou com um jeito daquilo. Tinha membros da companhia que achavam que as pessoas estavam ali por uma questão espiritual. Sei lá, outras vidas, vida passada, tá pagando nessa. Cada um era um jeito de encarar. E porque assim, era muito forte o choque. Tinha, por exemplo, suicídios dentro do albergue, que a gente passou por isso. Teve molestação sexual dentro do albergue, teve ameaça de morte, ameaçaram matar Mariana em cena. Uma provocação e uma violência direta, né, ali em cena, né, de o que vocês estão fazendo aqui, que era uma figura que, na verdade, tensionava muito com a gente, que aos poucos depois ficou sendo uma figura, inclusive, que a gente debatia sobre o que essa figura falava. Como era o nome dele mesmo? Seu Cardoso. Seu Cardoso. Que era uma figura que dizia umas coisas, por exemplo, uma das intervenções dele num dia de espetáculo, né, foi que ele veio com o prato de comida para o centro da roda, aí ele jogou a comida no chão e falou: a cultura tá tirando o feijão do meu arroz. Eu quero meu feijão de volta. Eu ia e volta, eu desço a calçada e Não foi um tempo de, meu Deus, nos juntamos aos nossos irmãos pobres. Não foi. Foi um tempo de crise para mim dentro da companhia, porque a gente, diante daquilo tudo, teve que se organizar de outra maneira. Foi um momento de crise em relação à função do que a gente fazia. A gente chegou lá e o nosso teatro não significava nada, nada, simplesmente nada. Aquelas palavras lindas do Gero não significavam nada. A gente não tinha função nenhuma, a gente vinha ali realmente como estrangeiros falando outra língua e eles não estavam a fim de receber estrangeiros, sabe? Até que a gente conseguiu entender que o processo era de troca. E muitas palavras foram por água abaixo: inclusão, transformação, diálogo. Muita coisa que a gente até hoje repete, lá dentro tomava uma dimensão quase abstrata. Tudo que colhia, a exemplo dos milhos que plantava, tudo alimentava o meu patrão. Teve os ensaios, depois teve a temporada, que era onde se repetia todo dia a mesma coisa, e eles começaram, às vezes, a ficar de saco cheio, às vezes não. Mas a gente pega, por exemplo, tem uma figura, uma moça que ela era muito ligada na Patrícia, na cena que a Patrícia fazia. Você vai vendo, assim, a evolução dela, olhando o material hoje. A primeira vez que ela assistiu, que era de longe, a segunda vez ela estava sentada muito perto da Patrícia. As outras vezes que ela foi indo, assistindo a cena, até que chegou um momento que ela se preparou para fazer a cena. Então, aconteceu, sim, uma coisa artística para eles. Aquela primeira crença nossa de uma organização do mundo interno, a gente conseguiu ver materializado em algumas coisas que foi muito fortes. Fora, assim, as crises nossas mesmo, dificuldade de lidar com aquilo, com aquele sofrimento, com o cheiro do albergue. Mas teve isso também, teve essas pérolas, assim, artísticas, o teatro florescendo mesmo nas pessoas. A gente precisa conhecer a história do teatro? É claro que precisa, porque isso é óbvio que a gente precisa para saber o que foi construído antes da gente, mas a partir de agora é a gente quem constrói. E a gente pode construir qualquer coisa. A gente não precisa ficar preso a um padrão, sendo que esse padrão, isso que se chama de teatro, aqui dentro não significa nada. Isso foi feito para uma classe social, quase. A gente foi entendendo os limites, assim, como a nossa arte é muito enquadrada, porque a gente nasceu com determinada condição, assistiu muita televisão, muito seriado americano, muito teatro em sala de espetáculo, sabe, que a escola levava. A gente foi formado. E aí, de repente, quando a gente vai fazer, a gente traz tudo isso, a gente traz o passado.
A gente traz o passado, a gente não traz o futuro. E lá, acho que foi o momento que a companhia começou a perceber que a gente podia construir qualquer linguagem, que linguagem era alguma coisa feita para poder se comunicar e não para dizer, tem uma nova linguagem, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou... Não, então acho que lá foi esse momento de limbo da companhia que acabou resultando num espetáculo super bonito, porque a gente conseguiu ser honestos com essas crises todas, a gente não desviou delas, tudo está para ser descoberto. Então, a partir de agora, é a gente e com a autoridade que o fato de a gente estar vivo agora nos dá. Então, acho que é agora que a gente está começando a entender uma nova camada, principalmente puxada pelas reflexões do Santo Guerreiro, que acontece na rua, ou seja, radicalizou um pouco a experiência do albergue, que a gente está muito aquém do nível da potência que a gente tem para interferir. Porque a gente está preso ainda a um passado. Eu acho que isso já está mudando. Acho que a gente já está conseguindo achar, no mínimo, expressar os nossos limites. A gente está conseguindo. E talvez seja isso que a gente possa fazer na nossa geração, preparar um terreno para uma expressão realmente potente, avassaladora na cidade e tudo mais. Eu acredito nisso. Mas eu acho que a nossa geração está ainda revendo o mundo, vendo como o mundo está. Como é que ele se reorganizou nesses tempos todos, nesses últimos séculos, entendeu? Ou nesse último século, para que a gente possa devolver linguagem, devolver... Então, acho que Bastianas, para a companhia, foi esse momento de transição aí.